الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, respeitados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala revela-nos no Qur'an al-Karim e diz: Bismillahirrahmanirrahim, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Estimados irmãos, este versículo descreve o nosso estado inicial. Como é que nós éramos e em que momento passamos a existir. A verdade é que a nossa existência, caros irmãos, vai além do momento do nosso nascimento. Nós, como seres humanos, já existíamos muito antes de termos nascido. E a prova disso é este versículo: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Recorda-te de quando Allah subhanahu wa ta'ala extraiu das entranhas dos filhos de Adão alayhi salam a sua descendência. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ. E aí Allah subhanahu wa ta'ala fez-los testemunhar contra si mesmos, dizendo: Alastu bi rabbikum, acaso não sou vosso Senhor? Qalu bala shahidna. E todos nós respondemos: sim, tu és o nosso Senhor. An taqulu yawma al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Para que não possam dizer no dia do juízo final que a respeito disto, a respeito de Allah, nós não sabíamos. Mas qual era a nossa forma naquela altura? Éramos seres minúsculos, corpúsculos, seres espirituais. Não tínhamos este corpo que hoje ostentamos. Desde aquela altura nós já existíamos. Isto é, Allah subhanahu wa ta'ala, quando criou Adão alayhi salam, então retirou das suas entranhas toda a sua descendência, todo ser humano que Allah decretou que virá a existir até o dia do juízo final. Todos nós já existíamos, mas éramos seres espirituais, seres minúsculos. A partir daí, a nossa vida passa por 4 moradas, estimados irmãos. Por isso mesmo se diz que o ser humano é um viajante. Passa de etapa para etapa, passa de fase para fase.
passa de estágio para estágio, passa de mundo para mundo, passa de morada para morada. Mas é sempre o ser humano. Então a nossa primeira morada, depois que nós existíamos, foi o ventre materno. Allah subhanahu wa ta'ala criou Adão alayhi salam do pó da terra de forma direta, mas criou a nós através do encontro de um homem e uma mulher. Se o ser humano é criado a partir do sêmen, saibam que esse sêmen é o resultado daquilo que nós consumimos, que Allah permitiu que a terra nos desse. Portanto, existe o ser espiritual, mas falta-lhe corpo. Mas quando há junção de homem e mulher, e Allah permite o nascimento da criança, então a criança é concebida no ventre materno. Estimados irmãos, no ventre materno passamos de fase para fase, de estágio para estágio. Ainda somos seres espirituais, mas o nosso corpo está a ser preparado no ventre materno. O que é que o Nabi sallallahu alaihi wasallam nos revela acerca dessa fase? Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ele diz, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que Allah subhanahu wa ta'ala, quando quer criar o ser humano, cria-o aonde? No ventre materno. Quanto tempo leva? Que é o khalq fi batni al-um, que é a criação no ventre materno. A primeira fase é que ele permanece fayakunu 40 yawman nutfa, permanece 40 dias como uma gota de sêmen. Uma gota de sêmen que foi ejaculada e depositada no ventre materno. 40 dias. ثم يكون علقة مثل ذلك. Depois passa mais 40 dias. Alaqa, sanguessuga, algo que se prende na parede do ventre materno. 40 dias. Depois passa para outra fase. ثم يكون مضغة مثل ذلك. Depois transforma-se no embrião. Mais 40 dias. Estimados irmãos, em 120 dias o corpo está a ser preparado e vai desenvolvendo. Passa de fase embrionária para a fase fetal. Já estão os 120 dias, acontece algo muito importante. Depois dessa fase, o hadith do Nabi sallallahu alaihi wasallam nos diz: ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ. Depois Allah envia o anjo para o ventre materno. Há um anjo que é responsável por esse processo. É enviado para o ventre materno para fazer o quê? فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحِ. Aquele ser espiritual que eras, agora entra no seu devido corpo através do sopro. O anjo é ordenado para soprar o espírito no corpo. فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحِ. Então, estimados irmãos, não podem pensar que este ser espiritual, ao entrar no corpo, fica separado do corpo. Portanto, não estamos a falar de duas unidades distintas. Não.
é que quando o ser espiritual se conecta com o corpo, o ser espiritual acaba se revendo através do corpo material, e o corpo material acaba vibrando por causa do espírito. Então esta junção da alma e do corpo gera uma única unidade chamada nafs, é a própria pessoa. É a própria pessoa. Mas quando chega o momento da morte, simplesmente a alma é separada do corpo. Enquanto está aqui no dunya, então é assim que ele vai desenvolvendo no ventre materno. No ventre materno, que é a primeira morada, estimados irmãos, não é a primeira existência, é a primeira morada. Nós já existimos muito antes disso. Aqui não há taklif, não há incumbência de cumprimento de qualquer dever. E o ser aqui tem total dependência, vive através do cordão umbilical. Em termos de espaço, esta morada é muito apertada. Em termos de tempo, é uma morada muito curta. No máximo leva só 9 meses. Aqui não tens nada que fazer. Estás em fase de desenvolvimento. Mas entretanto, ali no ventre materno, estimados irmãos, há coisas que Allah nos dá, que em condições normais poderíamos pensar que são coisas desnecessárias. Por exemplo, dá-nos os membros, os braços, as pernas. Estimados irmãos, em termos de espaço é um lugar apertado, então não há como usar as pernas. Vais andar para onde? No ventre materno. Em termos de tempo, ali não há nada para fazer, para poderes precisar das mãos para pegar isto, deixar de fazer aquilo. Então, por que temos estes membros? É um indicativo e um sinal de que esses membros tens aqui hoje, mas não vais usar aqui. É que vais para uma outra morada, um outro mundo onde vais usar. 9 meses depois a criança nasce. Já saiu da primeira morada, agora está na segunda morada, que é este dunya que todos nós conhecemos. Em termos de espaço, esta morada é muito mais ampla do que a primeira. Em termos de tempo, esta morada tem mais tempo do que o ventre materno, que tinha apenas 9 meses. Aqui as pessoas, como o Nabi alayhi salatu wassalam dizia, A'maru ummati ma bayna 60 wa 70. A idade do meu povo varia entre os 60 a 70 anos. Vejam, no ventre materno vivemos apenas 9 meses. Mas aqui no dunya podemos viver 60, 70, 80, 90 anos. Há outros que vão até 100 e tal. Mas é raro. É neste dunya, nesta segunda morada, que há taklif. É aqui onde Allah nos incumbe de determinadas tarefas. A crença em Allah, é por isso que Allah envia os mensageiros, revela os livros, e aqui há um comportamento a observar, há uma orientação, uma conduta a ser observada. Portanto, este é o dunya que todos nós conhecemos e vamos desenvolvendo. Mas depois do tempo que Allah nos deu de vida, saímos daqui, vamos para outra morada. É quando chega o momento da morte. Na morte, Allah subhanahu wa ta'ala simplesmente separa a alma do corpo. Vejamos, começamos seres espirituais, sem corpo. Viemos para o dunya, Allah deu-nos corpo. Saímos do dunya, deixamos o corpo que veio da terra, aqui na terra. Minha khalaqnakum, da terra os criamos. Da terra vos criamos. Wa fiha nu'idukum, e para a terra retornarão. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, e da terra serão ressuscitados.
Através. Então, quando saímos deste dunya, estimados irmãos, deixamos o nosso corpo, a casa onde habitávamos, que é este corpo, e a alma vai. Do ponto de vista do Islã, no momento da morte, o que morre é o corpo, a alma continua a viver. E há inúmeras provas. Há inúmeras provas que provam que realmente a alma continua viva. Vejamos, estimados irmãos, é por isso que o Nabi sallallahu alaihi wasallam nos ensina, quando vamos ao cemitério, o que é que temos que fazer ao entrar? Temos que cantar? Não. Assalamu alaikum dara qawmin mu'minin. Estamos a dar salam. Que a paz esteja convosco, morada de gente crente. Você dá salam a um morto? Não. Você dá salam a um vivo. Não se dá salam a um morto. Dá-se salam a um vivo. É prova de que aquela pessoa está viva. É por isso que o Nabi sallallahu alaihi wasallam exigiu respeito para com a pessoa, mesmo depois de estar no seu túmulo. É por isso que não se pode sentar por cima do qabre, não se pode pisar o qabre. Mas infelizmente nos dias de hoje temos constatado nos nossos enterros a violação dessas normas. Apanha, as pessoas pisam no qabre, fica ali de pé, pendurado, não sei a fazer o quê. Pois que os nossos cemitérios devem ser melhor organizados. Haver pequenas ruas por onde passar com o janaza, ter um sítio para poder guardar o janaza, para depois tirarmos a pessoa para colocar na cova. Mas do jeito desorganizado que está, acabamos pisando campas, outros estão ali a conversar. Não, é preciso respeito. É preciso respeito. Então, quando saímos do dunya, estimados irmãos, vamos para a terceira morada. Como é que se chama a terceira morada, estimados irmãos? Chama-se Barzakh. Depois de uma ligeira pausa, estimados irmãos, vamos falar um pouco acerca do Barzakh. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Estimados irmãos, o Barzakh, o que é? Primeiro, a palavra Barzakh, que é uma palavra árabe, significa barreira, algo que separa entre duas coisas. Chama-se Barzakh. Maraj al-bahrayn yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Foi Allah quem misturou os dois mares. Não se encontram porque entre os dois mares há uma barreira, naturalmente é uma barreira aquática. A olho nu não é visível. Barzakh, estimados irmãos, quando a pessoa morre, vai para o qabre. O qabre é o mundo do Barzakh, o mundo da barreira. Barreira em relação a quê? Barreira na medida em que a pessoa, uma vez no Barzakh, não tem como voltar para o dunya. Existe uma barreira que lhe impede de voltar para o dunya. Nunca mais volta para o dunya. Portanto, o Barzakh é um espaço onde as almas são recolhidas e ali ficam à espera apenas do Qiyamat. Portanto, todas as pessoas que morreram
estão no Barzakh. Barzakh é um outro mundo, é uma outra morada que medeia entre o Akhira e o Dunya, uma vida intermediária. Está no meio. Portanto, este aqui é o Barzakh. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. E há uma barreira que os detém de voltar até o dia da ressurreição. Já não volta. A pessoa morreu, entrou para o mundo do Barzakh. Em termos de espaço, o Barzakh é muito mais amplo do que o Dunya. Em termos de tempo, o Barzakh tem um período de vida muito mais longo do que o Dunya. Se no ventre materno vivemos 9 meses, no Dunya podemos viver entre 60, 70, 80 até 100 anos. Mas a vida do Barzakh são centenas de anos. Imagine as pessoas, desde que começaram a morrer até hoje, estão a viver no Barzakh. A vida dali é de centenas de anos, centenas de séculos a viver. Agora, naturalmente, alguns irmãos podem levantar uma questão: mas como é possível viver lá? Porque o que nós temos estado a assistir é que quando a pessoa morre, este corpo todo decompõe-se e volta para a sua origem pó. Já não é mais. Como é que a pessoa está a viver lá? Estimados irmãos, o nosso maior problema é que a única forma de vida que nós conhecemos e que temos consciência é a vida terrena. Aqui, para respirar precisas de oxigênio. Para ouvires precisas da audição. Para veres precisas dos olhos. E os olhos a funcionar em perfeitas condições. Para andar precisas das pernas. Para pegar coisas precisas das mãos. Essa é a vida que nós conhecemos. Agora no Barzakh, como é possível? Já não temos corpo. Você está ali no Qabr, como é que vai viver? Mas o Corão Al-Karim dá-nos indicação de que há diferentes tipos de vida. Esta que nós conhecemos na vida mundana é uma das formas, não é a única forma. Como é que o Corão Al-Karim nos ensina isso? Como é que o Islã nos explica a possibilidade de outras formas de viver? É através do sonho. O que é que acontece no sonho? Estimados irmãos, eu acabei de vos dizer, para eu poder ver uma coisa, por exemplo, aquele relógio que eu tenho aqui pela frente, para poder ver, primeiro tenho que ter os olhos. 2, os meus olhos devem estar abertos. 3, não devo ter deficiência nenhuma que me impede de ver. 4, preciso de luz, por isso na escuridão a gente não consegue ver, porque o próprio órgão emite essa luz, a luz vem de fora. 5, tenho que ter o objeto que eu preciso ver. Essas condições não existem quando estou a dormir. Quando estou a dormir, estou no quarto, com a luz apagada, com os olhos fechados. Não há nada à minha frente para ver. Não há luz nenhuma. Mas, entretanto, estou a sonhar e estou a ver nitidamente. Até consigo distinguir as cores. Aquilo que eu vi em sonho, que tipo de órgão eu usei para ver? Eu estou a sonhar, estou a correr, mas as minhas pernas estão bem quietinhas na cama. Com que órgãos eu estou a correr? Durante o sonho, estou a sonhar enquanto cresci, casei, formei-me, fui, não sei, viajei para quase o mundo inteiro, voltei. Mas eu só dormi 2 horas de tempo. Em 2 horas de tempo, como foi possível fazer isso? É outro tipo de vida, estimados irmãos. É outro tipo de vida.
Então, se Allah nos mostra isto no dunya, Ele tem poderes de criar uma nova vida para o ser no qabr. No qabr. Está a viver. De que maneira? Allahu alam. Mas o Corão diz que ele está a viver. Então, estimados irmãos, quando entramos nesta morada de Barzakh, saímos dali para a última morada. A última morada é que é o Akhirah. Depois da ressurreição, e no Akhirah só há duas moradas, ou Jannat ou Jahannam. Depende daquilo que cultivaste na vida terrena. E ali, o Jannat, em termos de espaço, é muito mais amplo do que o Barzakh. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Apressai-vos para o perdão do vosso Senhor e para o Jannat, o paraíso, Arduha, cuja largura do Jannat, as-samawat wal-ard, é a distância que separa entre os céus e a terra. O ser humano até hoje ainda não conseguiu explorar o espaço. O espaço é um sítio pequeno em relação aos 7 céus. Portanto, juntar os 7 céus e a terra e tudo quanto existe, essa mais ou menos aproxima a largura do Jannat. O comprimento como é que é? Em termos de espaço. Em termos de tempo, a vida do Jannat ou Jahannam é uma vida eterna, não acaba. Então, daí, estimados irmãos, conseguem ver quão errados nós não somos quando dizemos assim: a morte é o fim de tudo. Só quem não acredita em Allah, quem não conhece o Islã, pode dizer isso. Mas para quem conhece o Islã, a morte é apenas o momento de passagem de uma vida para outra, de uma morada para outra. A vida continua. Estimados irmãos, quando o ser humano tem a noção da sua dimensão, de onde vem, para onde vai, então não é qualquer coisa espalhada neste universo. É um ser que Allah privilegiou. É um ser importante que a sua degradação compromete até o funcionamento do próprio universo. Hoje há muita gente que não sabe que o comportamento da temperatura tem uma forte ligação também com o nosso comportamento moral. Muita gente diz assim: as coisas estão agora descontroladas. Antigamente nós conhecíamos a época da chuva, mas agora você não sabe se vai chover ou não vai chover. Por exemplo, esta época aqui já não é época de chuva, mas de repente pode chover. Ou esta época aqui seria época de frio, mas de repente está calor intenso. Quer dizer, as coisas ficaram descontroladas. Sim, senhor, ficaram descontroladas. Por quê? Porque o próprio ser humano também está descontrolado e avariado. O ser humano está na linha hoje? Não está. E a cada dia nós vamos sofisticando nos pecados. Vamos sofisticando nos pecados. Estimados irmãos, isto é importante que nós saibamos, que a nossa vida tem as suas próprias responsabilidades. Para terminar, queria só sublinhar que em cada morada as preocupações do ser humano são diferentes das preocupações que vai ter na morada a seguir. Isto é, o Nabi sallallahu alaihi wasallam explica-nos que quando uma alma morre, as almas dos outros crentes que já morreram antes recebem esta alma
Cada alma quer vir perguntar: como é que deixaste o meu fulano? Meu filho, como é que está? Vão perguntando. E ele vai dizendo: olha, está bem, não está bem. Mas depois aparece ali uma alma que diz assim: da'uhu hatta yastarih. Deixa-no primeiro até descansar. Ele acaba de chegar agora das dificuldades, da morte e tudo isso. Deixa-no até descansar. Mas alguém ainda insiste: como é que está meu filho? Ele diz: olha, seu filho está bem. E o meu sobrinho, como é que está? Diz que não, ele não está bem. E se por acaso alguém pergunta: e como é que está o meu fulano? Ele diz: não chegou aqui, ele saiu antes de mim. Já sabe, se saiu antes de ti, significa que ele morreu antes de ti. Então, se não chegou aqui, então já foi levado para o lado do castigo. Mas o que eu queria trazer aqui como prova nesta passagem, estimados irmãos, é que quando a alma diz que o seu filho está bem, não se pode perceber com isto que seu filho está bem, come bem, veste melhor modelo que eu deixei lá. A moda que eu deixei é a moda que ele tem. Não é isso. Está bem significa que ele está a seguir dini, está a seguir orientações de Allah. Quando a alma diz que não, seu filho não está bem, significa que está longe do dini. E aí, aquela pessoa que morreu fica triste. É por isso que os grandes homens, no tempo dos sahabas, diziam assim: não deixem vossos parentes no Akhira tristes por causa do vosso comportamento. A relação ainda continua, estimados irmãos. Então, isto é importante. Aquilo que nós fazemos aqui vai se refletir lá depois de morrermos. Mas este assunto é vasto, só que o tempo também não está a nosso favor. Portanto, nós vamos parar aqui. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tansura al-islam wa tu'izza al-muslimin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم سحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.